Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Você está no Gestão Pública Descomplicada e eu sou Edilson Fernandes. Hoje nós vamos tratar de mais um tema que interessa a você, gestor de contratos, a você, servidor que trabalha aí com repactuações, com reajustes, com reequilíbrios econômicos financeiros e a você também, fornecedor de serviço para a administração pública. Eu estou gravando uma série de vídeos sobre fornecedores de prestação de serviço com cessão de mão de obra optantes pelo Simples Nacional. Então, se você é fornecedor de serviço, você tem uma empresa aí de terceirização e presta serviço para a administração pública, esse vídeo é muito interessante para você. Fique atento a essa dica. Muito bem. Em um outro vídeo, nós tratamos sobre quais os tipos de serviço em que a empresa pode estar enquadrada aí como optante pelo Simples Nacional. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards, você pode acessar, é uma dica bem interessante também. Mas hoje nós vamos tratar de uma outra fase, de um outro momento, né? A empresa já foi contratada, no momento que ela foi contratada, ela era optante pelo Simples Nacional, mas a empresa se desenquadrou por opção do Simples Nacional, ou então ela atingiu o faturamento máximo lá e ela foi obrigatoriamente desenquadrada do Simples. Bom, mas e aí? Nesse momento, a empresa então passa a pagar alguns tributos que ela não pagava antes. Ou seja, via de regra, o custo dos tributos dessa empresa aumenta a partir do momento que ela é desenquadrada do Simples Nacional. E, em algumas hipóteses, não foi uma opção dela. Mas então, e aí? O que acontece? Esse contratado tem direito ao reequilíbrio econômico-financeiro? Ele tem direito a receber da administração esse valor maior que ele está pagando de tributos? E a administração pode reequilibrar o contrato administrativo nessas hipóteses em que a empresa se desenquadrou pelo Simples, seja por opção ou seja porque ela atingiu o valor máximo lá e teve que se desenquadrar. Bom, então é isso que nós vamos tratar nesse vídeo. Essa dica é super interessante e eu tenho certeza que vai fazer diferença aí no seu dia a dia, aí você gestor fiscal de contrato e para você fornecedor de serviços terceirizados aí com dedicação exclusiva de mão de obra para a administração pública federal. Então é isso, vamos ver qual que é o entendimento atual sobre esse assunto. Bom, então vamos lá. Como já dito, hoje nós vamos tratar sobre a possibilidade da empresa contratada, ao se desenquadrar do regime do Simples Nacional, se ela tem direito ao reequilíbrio econômico-financeiro, previsto lá na Lei de Licitações e Contratos, a Lei 8666 de 1993. Bom, eu vou passar aqui em ordem cronológica alguns pareceres da AGU e eu vou explicando para vocês para que no final a gente entenda qual que é o entendimento atual com relação ao tema. Muito bem, então nós vamos começar aqui pelo parecer 3/2012 desse grupo de trabalho, Departamento de Consultas da PGF e AGU. Percebam que esse parecer foi aprovado pelo advogado-geral na época. Vamos lá. O item 6.21 diz o seguinte: por todo exposto, nota-se que, a depender do caso, a administração deve não só retirar da planilha e reduzir o valor contratual os tributos não devidos pela empresa em razão do enquadramento do Simples, mas também deverá reinseri-los, aumentando o valor contratual no caso de reenquadramento. O que o parecer está dizendo? Olha, como se a empresa participou da licitação e ela não era optante pelo Simples, mas ela vira a ser optante pelo Simples, a administração deve rever esse contrato, reequilibrar esse contrato, não pagando aqueles tributos que agora a empresa, ao se tornar optante pelo Simples, deixa de ser obrigada a pagar, né? A recolher. Mas também, se ela se desenquadrar, ela também deve ter esses tributos inseridos na sua planilha através do equilíbrio. Item 6.22. Essa diretriz reforça que os ajustes independem do motivo que deu causa ao enquadramento ou desenquadramento. Suponha-se que uma MEPP, até então não optante, peça inclusão no Simples e com isso faça jus a uma série de benefícios. A administração, de certo, ajustaria o valor contratual para excluir tributos e encargos que estivessem sendo indevidamente pagos. Não há razão, portanto, para proceder de forma distinta quando a empresa é excluída do Simples, ainda que seja exclusão mediante comunicação por opção. O que o parecer está dizendo? Olha, mesmo que seja uma opção dela ela se desenquadrar, porque existem pelo menos duas situações em que a empresa
é desenquadrada de forma geral, né, do Simples. Uma quando ela atinge o faturamento máximo para estar enquadrada no regime do Simples Nacional, e outra quando ela pede o desenquadramento, ou alguns outros critérios, a gente não vai entrar em detalhes aqui, que ela se desenquadra automaticamente. Mas o que o parecer está dizendo? Mesmo que seja uma opção da empresa se desenquadrar do Simples, e nessa situação, então, os tributos, ela passa a pagar tributos que antes ela não pagava, mesmo sendo opção da empresa, a administração deve reequilibrar esse contrato. Vamos lá. Item 6.23. Esse comportamento uniforme decorre não só do postulado que veda o enriquecimento sem causa da administração ou do contratado, mas até mesmo do princípio da boa-fé, na vertente da vedação ao comportamento contraditório. Então é isso que o parecer está dizendo. Olha, para lá e para cá. Se a empresa se desenquadrou do Simples, a administração então deve reequilibrar o contrato para que, porque agora ela passa a pagar tributos que antes ela não pagava. Mas se ela se enquadrar no Simples, ela foi contratada, não era optante pelo Simples. Ela se enquadrar agora, ela se tornar optante pelo Simples, então os tributos dela, ela vai diminuir a sua carga tributária e aí também a administração deve reequilibrar o contrato, reduzindo então o valor do seu contrato. Bom, veja que esse parecer lá de 2018 foi aprovado pelo advogado-geral. Eu vou trazer aqui em ordem cronológica, porque daqui a pouco você pode ver aí alguns outros conteúdos trazendo esse parecer, né? Mas no final a gente vai chegar ao entendimento atual, tá bom? Ainda seguindo, né, nesse mesmo parecer, olha o que diz o item 6.25. A respeito do enquadramento da referida alteração, defende-se que, segundo a classificação do parecer AGU JTB 1/2008, aprovado pelo advogado-geral da União e pelo presidente da República em 26/2/2009, do acórdão 1828/2008, plenário do TCU, das orientações normativas tais e tais da AGU, o caso em questão é de reequilíbrio econômico-financeiro, o qual pode ser conferido a qualquer tempo, independente de configurada a anualidade. Diferencia-se destarte do reajuste estrito sensu, alteração do valor contratual vinculado a índice de repactuação, alteração vinculada à comprovação de variação de custo. O que o parecer termina dizendo? Olha, o caso não é de repactuação, né? Repactuação é outra situação, o reajuste do contrato é outra situação. Nós estamos falando aqui do reequilíbrio econômico-financeiro, tá? Mais na frente a gente fala sobre isso. Muito bem, mas aí nós temos um outro parecer aí desse departamento lá da CGU, né? A AGU, né? Da consultoria jurídica da CGU, que diz o seguinte, olha, vai falar sobre contrato administrativo, exclusão do Simples Nacional, repercussão no custo tributário, reequilíbrio econômico-financeiro, impossibilidade, ausência de previsão legal. O que esse parecer, esse já não é um parecer aprovado pelo advogado-geral da União, mas eu trago aqui para o nosso raciocínio. Esse parecer já diz o seguinte, embora a exclusão do referido tratamento tributário diferenciado eventualmente ocasione aumento de carga tributária, não se trata de criação de novo tributo ou encargo legal, e sim de saída de regime de tributação mais benéfico. O que está dizendo aqui? Olha, bom, se a empresa se desenquadrou é porque ela achou que é benéfico para ela. Bom, a exclusão do Simples Nacional por ato voluntário ou decorrente da ultrapassagem dos limites enquadrados previstos na Lei Complementar 123/2006, a Lei Complementar 123/2006 é aquela lei que trata, né, do regime diferenciado, do regime do Simples Nacional. Não se amolda ao conceito de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que retardam ou impeçam a execução do ajustado. Trata-se de um aumento de custo incerto na área econômica ordinária. O reajuste e a repactuação são institutos destinados a recompor preço em função do aumento dos custos da contratação, ou seja, o reajuste e a repactuação não cabe mesmo no caso de advir um novo tributo, de ser criado um novo tributo. Nós então temos um outro dispositivo legal, que é o reequilíbrio econômico-financeiro, que cabe nessas situações. Então vamos retomar aqui, ó. O reajuste e a repactuação são institutos destinados a recompor os preços em função do aumento dos custos da contratação, oriundos das variações das condições mercadológicas, mormente a previsão da degradação monetária trazida pelos índices inflacionários. Na situação ora examinada, o aumento do custo do contrato não ocorreu por questões próprias de mercado, e sim de condições peculiares do contrato. Nesse parecer da consultoria jurídica da CGU, já está dizendo, olha, não é nem reequilíbrio econômico-financeiro. O outro parecer que nós lemos, aprovado pelo advogado-geral da União, mas lá de 2012,
dizia que era um caso de reequilíbrio econômico-financeiro. A empresa estava enquadrada no Simples, se desenquadrou por qualquer motivo, seja por opção dela, porque atingiu o faturamento, por qualquer motivo. No parecer lá de 2012, aprovado, parecer da AGU de 2012, da PGF AGU de 2012, aprovado pelo advogado-geral da União, dizia o seguinte: olha, tem que reequilibrar o contrato, independente do motivo. Esse parecer, que não é aprovado pelo advogado-geral da União, que é da consultoria jurídica lá da CGU, já diz que não é caso de reequilíbrio econômico-financeiro. Agora nós temos uma orientação normativa, a orientação normativa 61, de 29 de maio de 2020, da AGU. Olha o que diz. O advogado-geral da União, no uso das atribuições que lhe conferem inciso 1, 10, 11 e 3 do artigo 4 da Lei Complementar 73, considerando o que consta no processo número tal, resolve expedir a presente orientação normativa. A exclusão... Olha o que diz: a exclusão do regime tributário do Simples Nacional por ato voluntário da contratada ou por superação dos limites de receita bruta anual, de que cuida o artigo 30 da Lei Complementar 123/2006, não enseja o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. Veja que é recente, é de 2020, e é uma consolidação do entendimento que nós temos, pelo menos momentaneamente, de que a empresa, se ela se desenquadrou, seja por ato voluntário, ou seja por ter atingido o limite máximo, né, da sua receita anualmente, ela não tem o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro. Então vamos lá, você fornecedor, a você servidor, né, que cuida aí dos reequilíbrios econômicos financeiros, né, você que é gestor do contrato. É importante essa informação para você. Segundo a orientação normativa da AGU, aprovada aí pelo advogado-geral da União, o caso de desenquadramento do Simples, você tem uma empresa, né? Você é gestor do contrato, você é gestor de um contrato, você é servidor que cuida dos equilíbrios econômicos financeiros aí, a empresa se desenquadrou, ela não tem direito a esse reequilíbrio econômico financeiro por ter se desenquadrado, independente do motivo. Bom, então um resuminho aqui para a gente entender em ordem cronológica. Nós temos esse parecer lá desse departamento de consulta da PGF, AGU, que é um parecer aprovado pelo advogado-geral da União, que dizia que é devido o reequilíbrio econômico-financeiro a qualquer momento, independente do motivo de desenquadramento simples, seja por opção, seja obrigatória. Esse era o parecer que tinha aprovado pelo advogado-geral da União, era possível o reequilíbrio econômico-financeiro quando a empresa se desenquadrava do simples. Depois nós temos o parecer lá de 2014, da consultoria jurídica lá da CGU, que dizia que não se trata de reequilíbrio econômico-financeiro, porque não se tratava de uma hipótese de um aumento imprevisível ou previsível de consequência incalculável, que retardassem ou impedissem a execução do ajustado, do contrato. Não era esse o caso, porque os casos de reequilíbrio econômico-financeiro lá da Lei 8.666 não se amolda a esse caso do desenquadramento do Simples Nacional. E aí nós temos agora, então, o entendimento atual, né, lá agora de 2020, recente, dessa orientação normativa 61, de 29 de maio, aprovado pelo advogado-geral da União, que diz que a exclusão do regime tributário do Simples Nacional por ato voluntário da contratada ou por superação dos limites não enseja o reequilíbrio econômico financeiro. Então é isso, resumo da ópera: a empresa se desenquadrou do Simples Nacional por orientação da AGU, então a empresa não tem direito ao reequilíbrio econômico-financeiro ao se desenquadrar do Simples. Anote isso, então. Muito bem. Viu que dica interessante para você? Entendimento recente agora de 2020? Isso é muito importante você estar atento aí a essas dicas. Você fornecedor, porque às vezes você pensa que tem esse direito e já tem aí entendimento jurídico que não tem o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro no momento que você é desenquadrado do Simples Nacional. E a você, gestor de contrato, a você, servidor que cuida aí dessa parte de reequilíbrio econômico-financeiro, aí dos contratos no órgão onde você trabalha, na entidade onde você trabalha, é importante você saber disso também, né? Principalmente aqueles órgãos vinculados aí ao Executivo Federal. Bom, mas agora é aquele momento que eu tenho que pedir para você. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Se inscreva no canal, não custa nada para você, nos ajuda muito. Se inscreva então no canal. Deixe o seu joinha também aqui, compartilhe com os seus colegas, com os seus amigos, se esse tema te ajudou, e nos ajude então a fazer o canal crescer. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.